Sessões voltam com a adoção de medidas de segurança contra o coronavírus. Consignados de servidores estaduais poderão ser prorrogados por 90 dias. E ainda, a digitalização de processos que vai reduzir o consumo de papel na Assembleia. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! A semana foi de trabalho normal na Assembleia Legislativa, com a adoção de práticas que impedem a proliferação do novo coronavírus. Entre as ações está a adoção do trabalho remoto e das sessões virtuais. Aos poucos, a rotina da Assembleia Legislativa é retomada a partir das atividades parlamentares que culminam na votação de projetos importantes para a sociedade. A distância segura entre as pessoas e o uso de máscaras é essencial para o funcionamento do Legislativo. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, destacou que a Assembleia Legislativa está obedecendo às normas preconizadas pelo Ministério da Saúde ao combate ao coronavírus. Desde o último dia 13 de abril, os gabinetes estão em funcionamento com efetivo mínimo. Só lembrando que o local ainda não está aberto ao público. Concluída e que eles têm pouco mais de 15 pessoas, 20 pessoas no máximo aqui dentro do nosso plenário. Com as sessões sendo realizadas a partir de videoconferência, além do teletrabalho para aqueles que se encontram na faixa etária de risco, os deputados descrevem a experiência como válida para o momento. É muito importante, né? Quero parabenizar os 24 deputados aí, capitaneados pelo nosso presidente, deputado Paulo Correia, por essas iniciativas. No primeiro instante, segurou, né, o trabalho como um todo, depois voltamos com as sessões online e agora, aos poucos, retornando às atividades da casa, com 2 funcionários por período em cada gabinete, mas passando por uma junta médica, passando por uma avaliação médica, tomando todos os cuidados, né, os funcionários, os colaboradores com máscara, né, utilizando álcool gel, obedecendo à distância, né, de cada um. Então, eu acredito que a gente deve sim ir retomando, mas com muita responsabilidade. Um dos pontos levantados pelos parlamentares durante as sessões foi o aumento dos itens da cesta básica em Mato Grosso do Sul. Eles pediram a atuação forte do PROCON nesses casos. Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aproveitaram as discussões acerca da pandemia do novo coronavírus para questionar o superfaturamento de produtos que compõem principalmente a cesta básica do sul mato-grossense. O preço do arroz, o preço do feijão, do óleo, praticamente todos os preços da cesta básica com aumento excessivo. Evidente que nós não temos tabelamento de preços, mas nesse momento os órgãos de proteção e defesa do consumidor devem averiguar, né, e certificar a razão por que esses produtos, nesse momento de crise, que nós temos o coronavírus, tenha um outro vírus, que é o vírus da exploração, o vírus da cobiça, né, fazendo com que essas pessoas aumentem abruptamente os preços da cesta básica. Está havendo realmente um superfaturamento dos preços, principalmente daqueles relacionados ao combate ao novo coronavírus. Para o senhor ter uma ideia, ontem a minha esposa foi ao supermercado e quando ela foi pegar o vinagre que ela pagava antes dessa pandemia, cerca de R$2, qual não foi a surpresa que o mesmo vinagre da mesma marca estava valendo ontem nas prateleiras do supermercado cerca de R$ 4,50. Então, senhor presidente, não há nenhuma justificativa para esse aumento aí e que vai certamente prejudicar todos aqueles que precisam manter a suficiência alimentar de suas famílias. Lívia Machado, para a TV Assembleia. Desde o começo da semana, os parlamentares seguem apresentando suas propostas e nas sessões virtuais estão votando os projetos normalmente.
Em mais uma sessão remota, a Assembleia Legislativa prossegue com a programação de projetos que entram na pauta de votações. A sessão desse dia 14 de abril foi conduzida pelo presidente da Casa, deputado Paulo Correia, do PSDB, e pelo segundo secretário, Herculano Borges, do Solidariedade. Os deputados estaduais seguem trabalhando, mas também evitando aglomerações aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Aqueles que não conseguiram vir presencialmente puderam ter seus votos e pareceres exibidos aqui no telão. Hoje, um projeto de lei foi aprovado em discussão única e segue para a redação final. O projeto aprovado é do deputado estadual e presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, e denomina Ovídio de Oliveira e Frida Garzela dos Santos, trechos da rodovia MS 382, na cidade de Bonito. Outros 3 projetos foram aprovados em primeira discussão e votação. Também nessa sessão, o deputado Herculano Borges apresentou o projeto de lei que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população de Mato Grosso do Sul em tempos de crise ocasionadas por doenças contagiosas ou catástrofes. Nesse período de pandemia, né, é um período bastante delicado, que as pessoas ficam mais suscetíveis na questão espiritual, na questão emocional, né, até na questão da necessidade de receber um auxílio na parte de alimentos, enfim, um auxílio na parte social também. Então surgiu a necessidade de nós fazermos esse projeto a nível estadual para que o estado de Mato Grosso do Sul reconheça as igrejas, né, reconheça as atividades religiosas, seja de qual religião for, como essencial. Nós sabemos que o ser humano, ele é corpo, ele tem emoções e ele tem também o lado espiritual, que precisa ser alimentado nesse período também. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive, já tinha feito, né, uma declaração nesse favor, foi derrubada, agora voltou também a valer, mas a gente sabe que essas atribuições, elas, através do artigo 30 da Constituição, elas acabam recaindo sobre os municípios e sobre o Estado. Então, essa que é a nossa iniciativa de que o Mato Grosso do Sul reconheça e que os municípios do Mato Grosso do Sul também reconheçam as atividades religiosas como essenciais. A iniciativa do projeto é que não seja descumprido nenhuma norma aí do Ministério da Saúde, do distanciamento, né, na questão também da higiene, na questão de todos os cuidados que as igrejas devem ter. Durante a ordem do dia da quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, anunciou que o governo vai em breve pagar 20 milhões de reais em emendas parlamentares, indicadas pelos deputados. Deputados votaram 3 projetos durante sessão à distância, em que o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB, destacou que o governo estadual pagará 20 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas ao combate do novo coronavírus. Veio aqui o secretário Sérgio de Paula nos informar que sexta-feira desta semana vai estar liberando para o Fundo de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Fundo de Saúde do Estado vai, nos 79 municípios, irrigar os fundos municipais de saúde. Então, é como se estivesse chegando 20 milhões de reais pagos para todos os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul para combater aí o coronavírus. Então, acho que é um avanço muito importante. Na ocasião, o projeto de lei do deputado Lídio Lopes, do Patriota, também foi apresentado para que se congele o valor da unidade fiscal do Estado aplicada no cálculo das taxas do Departamento Estadual de Trânsito. Estas passariam a ser atualizadas somente no mês de maio e não mais mensalmente. O Jornal Parlamentar vai para uma breve pausa e volta já.
Os deputados Coronel Davi e Pedro Kemp apresentaram propostas que suspendem por 90 dias o pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos do Estado. As proposições foram apensadas, ou seja, tramitarão juntas no plenário. Os parlamentares debateram a urgência da medida. Ainda durante a sessão plenária desta terça-feira, dia 14 de abril, os parlamentares debateram a tramitação do projeto de lei que pretende suspender as cobranças de empréstimos consignados com desconto em folha dos servidores públicos pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os deputados Coronel Davi e Cabalmi, do PT, já se manifestaram a favor da proposta, que deve ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação nessa semana. Apesar de não ter havido fracionamento de salário, não ter havido atraso de salário, nós temos que ter consciência que o servidor público, ele tem entre os seus familiares muitos empregados autônomos que estão sem renda nesse momento. Há uma grande necessidade do setor público de receber esse socorro por parte das instituições que têm empréstimo consignado dos nossos servidores públicos do Estado. O deputado Eduardo Rocha, do MDB, também se manifestou favorável ao projeto de lei que pretende suspender a cobrança de empréstimo do servidor. O parlamentar até alegou que em outros estados, proposta semelhante já está em vigor. O estado do Acre já aprovou esse projeto na Assembleia e já virou lei. Nós temos que apertar isso aqui. E nós não estamos pedindo perdão para o banco. Nós queremos pegar as próximas 3 ou 4 parcelas e empurrar para o final do financiamento. Vai ser pago lá na frente. Porque nesse momento, às vezes o servidor não está tendo ainda diminuição do seu salário, mas ele tem alguém na sua família que está com dificuldade. Então é hora de um segurar na mão do outro. Então nós temos que apressar esse projeto, porque o empréstimo consignado é onde os bancos mais ganham dinheiro com mais garantia. Então a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, através desse projeto, temos que aprovar e mandar para o governador sancionar essa lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reuniu-se também remotamente durante a semana. Os deputados emitiram parecer em medidas de apoio relacionadas à pandemia. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quarta-feira, 15 de abril, foram distribuídos 11 projetos de lei. Dentre eles, 6 tratam da pandemia do coronavírus. O presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, pediu celeridade para a análise e devolução das propostas. Eu pedi a urgência da devolução dos projetos que tratam exatamente do Covid-19, que trata dessa pandemia do coronavírus, né, para que a gente possa ver essas leis e projetos que estão sendo pautados ser aplicados nesse momento que a gente passa, que o país passa por um problema de calamidade. Então, essa atenção que a gente pediu para os parlamentares, para que aqueles projetos normais, de tramitação normal, desse uma segurada e desse uma urgência nessas questões que tratam-se agora da pandemia. E aí a gente tem as questões de redução do ICMS nos produtos que são do enfrentamento da pandemia, tem a questão da fiscalização, da higienização dos transportes coletivos, que é uma preocupação muito grande. Tem o projeto da questão das igrejas, né, que são trabalhos essenciais, que já foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, que as igrejas fazem parte do atendimento essencial, e aí tem esse projeto também que deu entrada na casa hoje, foi distribuído na Comissão de Constituição e Justiça. Então, dessas 11 matérias que foram distribuídas, nós temos 6. Devido à pandemia, 2 propostas de relatoria do deputado Lídio Lopes seguem para votação pelo plenário, pois obtiveram votos favoráveis pela regular tramitação. Como é o caso do projeto de lei que suspende pelo prazo de 90 dias o cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais. Obviamente que é uma óbice de inconstitucionalidade no projeto, porque ele entra na competência da esfera federal, ele entra na questão do direito civil, que são as questões dos contratos, entre as pessoas e as instituições bancárias, e ele entra na questão de direito comercial. Então ele foge
da nossa esfera, da maneira como ele foi apresentado a obrigatoriedade. E aí nós apresentamos uma emenda facultando isso, né? O servidor que realmente precisa seja suspenso esses descontos no pagamento dele por hora, nesse período de 90 dias, que ele vá até a instituição e peça, então, essa suspensão. Então, ele facultou cada servidor fazer essa solicitação, tendo em vista que o projeto também atendia os servidores municipais, que também fogem da competência do Legislativo Estadual, então, por si, ele já era inconstitucional. Então, nós fizemos essas alterações para que ele desse uma tramitação na casa e a gente pudesse atender os servidores do Estado, tendo em vista que, muito embora os servidores estão em casa, estão recebendo seus salários sem nenhum desconto, né, por parte do governo do Estado, que não fez redução salarial, mas os servidores tiveram problemas familiares, né? Às vezes o esposo ou a esposa acabou que trabalhando numa outra empresa, né? não num órgão público, teve percas salariais, teve uma perca familiar financeira, e obviamente que isso nos estimulou a darmos encaminhamento e aprovação desse projeto para atender os servidores do Estado. Outra proposta que teve parecer favorável da CCJR é de autoria do Poder Executivo, que amplia a vigência da validade dos exames de saúde aos aprovados nos concursos públicos para o ingresso no curso de formação das carreiras de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O governo enviou um projeto prorrogando a vigência desses exames para que eles não venham ter novamente toda a despesa e realizar esses exames. Então foi aprovado na comissão nesta manhã e obviamente que a gente está dando tramitação e celeridade aos projetos que estão entrados nesta casa. Na última sessão da semana, os parlamentares aprovaram mudanças nas carreiras dos oficiais músicos e na prorrogação da validade de exames feitos por candidatos dos concursos dos bombeiros e da Polícia Militar. Duas propostas do governo do estado foram aprovadas na sessão à distância realizada pelos deputados. Uma delas, o projeto de lei 54/20, prorroga de 6 meses para 1 ano a validade dos exames de saúde, capacitação física e investigação social referentes aos concursos públicos para o ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, atualmente em andamento. A medida é decorrente da pandemia do coronavírus. O deputado Evander Vendramini, do Progressistas, falou sobre a importância do projeto. Senhor presidente, parabenizar o governo do estado pela prorrogação, mas, acima de tudo, além da prorrogação, nós precisamos da convocação desses militares. Aqui na minha região, Corumbá, Ladário, nós temos um corpo de bombeiro que falta efetivo, um batalhão da Polícia Militar que não tem um efetivo de uma companhia, falta muita segurança pública. Nós temos o Pantanal, no município de Corumbá, uma extensão territorial maior que muitos países, e a Polícia Ambiental não tem efetivo suficiente para fiscalizar 5% da área. Então, nós precisamos que realmente seja convocado. Já o projeto de lei 27/20 organiza o quadro de oficiais e especialistas músicos da Polícia Militar. A medida impõe regras ao ingresso desses oficiais na banda musical da corporação e ainda prevê cursos de formação e até aproveitamento deles no policiamento ostensivo. Relator da matéria na Comissão de Obras e Serviço Público, o deputado Marçal Filho comemorou a aprovação da proposta. Senhor presidente, foi com muita satisfação que eu fiz o parecer na Comissão de Obras e Serviços Públicos, evidentemente como relator, totalmente favorável, nossos aplausos a toda a banda de música da Polícia Militar, está se corrigindo uma injustiça, e com louvor, voto favorável, voto sim. A Assembleia Legislativa está, desde o ano passado, adotando ações que possam reduzir a zero o consumo de papel na casa. Um treinamento capacitou assessores de parlamentares para que as proposições em andamento não precisem mais ser impressas e sejam assinadas digitalmente. Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a Assembleia Legislativa continua a implementar seu programa de papel zero. A intenção da mesa diretora é de que, em maio, todo o processo legislativo seja realizado de forma eletrônica. Se a gente está totalmente informatizado,
para de correr papel, para de tirar xerox, todo mundo pode consultar no seu computador, no seu laptop, no seu iPad, da forma que quiser. E nós vamos estar possibilitando também o acesso restrito dos gabinetes, com a questão de documentação, aí por uma questão de segurança, fica todo interno aqui a nossa Casa de Leis. A ordem do dia já vinha sendo encaminhada aos deputados por celular. Agora, a intenção da mesa diretora é que todo o processo de tramitação dentro da Casa de Leis seja realizado de forma digital. Com isso, há uma projeção de redução de custos somente em cópias de R$ 75 mil por mês. Hoje, a ordem do dia impressa, só com 4 projetos de lei que foram em votação hoje, dá em torno de 100 páginas. Então é como se a gente estivesse tirando 2.400 cópias para votar o que a gente votou hoje. Vai ter um controle muito maior e o arquivamento fica muito mais fácil. Nós também estamos ampliando a nossa capacidade de arquivamento, comprando aí um sistema que vai nos possibilitar grande parte do arquivamento que vinha sendo feito continuar, e aí na sequência já fica o arquivamento com a destinação de cada projeto de lei, de cada indicação, de cada resposta organizadamente. Na prática, o sistema também vai assegurar rapidez na tramitação dos projetos. O mesmo processo ele pode ser assinado por 2 deputados praticamente ao mesmo tempo. Então, aquele tempo necessário do papel sair de um gabinete para chegar até outro não vai mais existir. No momento que foi assinado por um deputado no gabinete, de uma comissão, por exemplo, automaticamente já está disponibilizado para que outro deputado tenha acesso a esse processo e possa assinar. Então, esse tempo de tramitação do processo deve diminuir também. O Jornal Parlamentar com o resumo da semana fica por aqui. Você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E lembre-se, tome todos os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus. Voltamos na próxima semana. Até mais!